Faltam apenas 8 meses para o início da Copa do Mundo. Assim como as outras seleções, o Brasil não tem definido todos os nomes para a lista final. Por isso, hoje nós vamos apresentar jogadores que atuam pelos lados e pelo centro do ataque e que possuem chances reais de disputar a próxima Copa do Mundo. Nós queremos que, através dos comentários, vocês respondam quais desses jogadores merecem a vaga para o torneio. Antes de começar, é muito importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça também de baixar o aplicativo do OneFootball para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Nessa temporada, você assiste aos jogos do Campeonato Japonês ao vivo e com imagens de maneira 100% gratuita. O app do OneFootball também tem um sistema de pay-per-view, onde você pode acompanhar as partidas de algum dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Você não vai perder essa, né? Clique aqui no primeiro link da descrição e baixe o app de maneira 100% gratuita. O primeiro nome da nossa lista é o ponta Antony do Ajax. O jogador tem sido destaque na atual temporada do campeonato holandês, participando de muitos gols e assistências. Além disso, o Antony também realizou boas partidas na Liga dos Campeões e por esse motivo ele tem despertado o interesse de outros grandes clubes europeus na sua contratação. Na seleção brasileira, o jogador tem sido convocado com frequência pelo técnico Tite e muita gente acredita que ele já garantiu uma das vagas para o Mundial. Um dos principais artilheiros brasileiros do futebol europeu é o atacante Arthur Cabral. Aqui no Brasil, o jogador foi revelado pelo Ceará e teve uma passagem relâmpago pelo Palmeiras. Depois que se transferiu para o Basel da Suíça, Arthur passou a marcar gols com muita frequência. Em janeiro desse ano, ele foi escolhido pela Fiorentina como substituto ideal do atacante Vlahovic e agora tem a chance de se provar numa liga maior. Apesar disso, Arthur foi convocado apenas uma vez pela seleção e não entrou em campo naquela oportunidade. O atacante Gabigol é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Com uma média excelente de gols pelo Flamengo, o artilheiro passou a figurar nas listas do técnico Tite. Ele disputou a última Copa América realizada aqui no Brasil e ao todo soma 5 gols em 18 jogos pela seleção. Apesar disso, a vaga de Gabigol é incerta, já que ao longo desses últimos anos, ele iniciou apenas 7 partidas como titular. Desde que Tite assumiu o cargo de técnico do Brasil, um dos jogadores mais convocados foi Gabriel Jesus. Apesar de ter um início excelente, o atacante do Manchester City foi muito criticado na Copa do Mundo de 2018 por não ter marcado nenhum gol. No ano seguinte, Gabriel foi decisivo no título da Copa América, marcando gols na semifinal contra a Argentina e na decisão contra o Peru. Curiosamente, o jogador não balançou as redes com a seleção desde então, e a sua presença no Mundial já passa a ser bem questionada. Na semana passada, Gabriel Martinelli recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira principal. O jovem atacante vive grande fase no Arsenal e é o nome mais novo da nossa lista. Uma das vantagens que Gabriel tem sobre seus concorrentes é que ele pode ser utilizado pelos lados do campo ou também mais centralizado. Na temporada atual da Premier League, Martinelli marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências. Um dos jogadores que ganhou mais espaço com o técnico Tite foi o centroavante Matheus Cunha. Além das convocações, o atacante tem sido o dono da camisa 9 nas últimas partidas. Ele ainda não marcou gols pelo Brasil, mas suas atuações foram acima da média, especialmente nos jogos contra a Argentina e o Paraguai. Vale lembrar que Matheus viveu fase goleadora com a seleção brasileira olímpica, onde marcou 15 gols em 16 partidas disputadas. O nome de maior impacto na seleção brasileira nessa última década foi do atacante Neymar. Apesar das inúmeras lesões que sofreu atuando pelo PSG, é impossível imaginar que ele fique de fora do Mundial. Além disso, os números do jogador pela seleção são bem expressivos. Neymar soma 116 partidas, 70 gols e 52 assistências. A Copa do Mundo de 2022 pode ser a última chance do craque marcar o seu nome para sempre na história da seleção. Quem corre por fora numa eventual lista de convocados é o atacante Pedro. Na época em que atuava pelo Fluminense, o jogador recebeu a sua primeira convocação para a seleção. Infelizmente, uma grave lesão fez com que ele fosse cortado na sequência. No Flamengo, Pedro não é titular devido à concorrência com Gabigol, mas recentemente o técnico Tite disse em entrevista ser fã do futebol do atacante e não descartou a possibilidade de convocá-lo mesmo estando na reserva.
ponta Rafinha foi provavelmente o jogador que mais aproveitou os seus minutos em campo pela seleção brasileira. Logo na sua primeira partida, ele contribuiu com 2 assistências vindo do banco de reservas. Seu melhor jogo foi na goleada por 4-1 contra o Uruguai, onde marcou 2 belos gols. Diante desse cenário, Rafinha é um dos nomes praticamente certos para a Copa do Catar. Quem vive uma situação inversa é o atacante Richarlison. O jogador era figurinha carimbada nas convocações do técnico Tite, e em determinado momento era impossível pensar que ele ficaria de fora do Mundial. Mas com o crescimento de alguns jogadores que atuam na sua posição e com uma contusão recente que teve atuando pelo Everton, Richarlison passa a ser dúvida no grupo final. Ele, por exemplo, não foi chamado na última lista do Brasil, mesmo já estando 100% recuperado da lesão. Outro nome que perdeu força dentro da seleção foi o atacante Roberto Firmino. Para se ter uma ideia, ele não esteve presente nos últimos 10 jogos do Brasil. Sua fase também não é das melhores pelo Liverpool. Na atual temporada da Premier League, ele foi titular em apenas 8 partidas. O trio de ataque dos Reds tem sido formado na maioria das vezes por Salah, Jota e Mané. Nesse momento, é difícil imaginar que o jovem Rodrigo consiga uma das vagas para a Copa do Mundo. Isso porque o jogador não é titular absoluto no Real Madrid, mesmo entrando muito bem quando vem do banco de reservas. Mas ele foi lembrado por Tite na convocação da semana passada e deve ter chance de se apresentar nas partidas contra Chile e Bolívia na reta final das eliminatórias. O ponta Vinícius Júnior é considerado por muitos como o melhor brasileiro da atual temporada do futebol europeu. O jogador vem fazendo grandes partidas ao lado de Karim Benzema e hoje é um dos principais nomes do elenco merengue. Ainda se espera que Vinícius consiga repetir suas boas atuações também com a camisa da seleção, já que ele ainda não marcou gols desde que foi convocado. Levando em consideração que provavelmente apenas 2 jogadores por posição serão convocados, quem você não deixaria de fora da lista da Copa do Mundo? Responda aqui nos comentários pra gente saber. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!